abra a palavra comigo em Deuteronômio capítulo 6. Vamos receber vida na palavra hoje. Em nome de Jesus. Deuteronômio 6, de 1 a 12. Quem está sentado lá atrás, consegue me ouvir? Ok? Amém. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para ensinar a vós, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para que guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, nosso Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás. Tem algumas traduções que diz, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, que lhe daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas olivais que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, e não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, queridos, o tempo de nos lembrarmos de Deus e dos seus mandamentos é hoje. É hoje. Por isso que o Espírito do Senhor te trouxe aqui, para lembrar do Senhor e dos mandamentos do Senhor. Feche os seus olhos. Papai, nessa noite o Senhor nos chamou para nos ensinar, para nos admoestar, para nos curar, para nos livrar. Como o cântico, Pai, abraçar, curar, ungir, tocar. Senhor, tudo isso é teu propósito. Nesse momento, fechada seja a boca do leão, amarrado esteja o valente e seus demônios, repreendidas as ações e intentos de Satanás, e o teu povo com liberdade receba essa palavra e tenha a sua vida transformada e suas casas restauradas. É o que nós oramos e cremos em nome de Jesus Cristo, e o povo de Deus diga amém. Sabe, queridos, hoje eu quero falar sobre o tema, o que é uma família na perspectiva de Deus. Nós pregamos muitas mensagens falando assim, olha, nós vamos dizer para os homens o que as mulheres esperam deles. Nós vamos dizer para as mulheres o que os homens esperam delas. Papai, mamãe, seus filhos precisam disso. Filhinhos, honrem papai e mamãe, não é verdade? Quando a gente trata sobre família, a gente se importa muito em trazer um conhecimento que traga também o suprimento da escassez e da necessidade dos lares. Mas hoje o Espírito Santo me deu uma direção diferente. Ele disse, filha, pregue a palavra, ensine a igreja. Qual é a minha perspectiva? Diga, perspectiva de Deus
Diga mais forte, a perspectiva de Deus sobre a família. Quando Deus criou a família, irmãos, Ele podia ter inventado muitos outros tipos de sociedade. Mas Ele quis, aprove ao Senhor, iniciar a relação do homem com a sua mulher, depois mandar que eles fossem frutíferos e multiplicassem, e depois ensinar ao homem a viver em família. E hoje eu quero dizer com muita convicção, irmãos, dividir o mesmo teto, morar no mesmo endereço, sabe? Comer junto. E olha, assinar o mesmo sobrenome, tudo isso são coisas que famílias fazem, mas isso não define uma família. Uma família, ela tem um rumo a seguir muito forte. Uma família tem direcionamento de Deus. E a Bíblia, queridos, ela é muito clara sobre os propósitos de Deus para a nossa família. Por isso é que nós vamos falar sobre esses propósitos hoje. E a partir de hoje, com clareza, com determinação e com a unção de Deus, você vai segui-los. Porque se nós queremos viver o melhor de Deus e a vontade de Deus, uma vida familiar bem ajustada também faz parte. Irmãos, tem casamento e tem famílias de todo tipo. Tem casamentos de aparência, tem casamentos destruídos, tem casamentos simplesmente para não dividir custos, tem famílias que se suportam, tem famílias, tem filhos que casam para sair de casa, como uma fuga, como um refúgio. Então, queridos, tem famílias que nem sabem mais qual é o referencial a seguir. Porque hoje em dia, gente, tem família que tem 2 pais, 2 mães e filhos. E isso não está na palavra do nosso Deus. Tem famílias que um homem mora num lugar e a mulher mora no outro, para evitar atritos. E se encontram às vezes. Deus não ensinou isso na sua palavra. Tem famílias que os filhos não sabem por onde andam seus pais. E os pais não sabem por onde andam seus filhos. Então, queridos, Deus está chamando a igreja para voltar à base. Deus está chamando a igreja para voltar à palavra. Deus está chamando a igreja para acreditar que tem família de verdade. E que para a glória do nome de Jesus, quem serve a Deus pode ter uma família ajustada e feliz. Se você crê nisso, diga amém. Não existem famílias perfeitas, é verdade, porque toda perfeição tem seu limite. Só os mandamentos de Deus são ilimitados. Existem famílias crescendo, existem famílias se aperfeiçoando, existem famílias buscando ao Senhor, existem famílias compreendendo o que é prosperidade, que é um dia melhor do que o outro, isso é prosperidade. Existem famílias semeando e colhendo, existem pais sendo honrados, existem filhos sendo encaminhados, existem mulheres que estão buscando a submissão, existem homens que genuinamente amam as suas mulheres. E eu quero dizer que Deus te convida a ser desses, benditos do Senhor. A palavra de Deus diz, o povo vai olhar para mim, vai olhar para você, vai olhar para minha casa, vai olhar para a tua casa e vão reconhecer em nós um tipo de gente, sabe qual é? Família bendita do Senhor. Dê um aplauso ao Espírito Santo por essa obra. Irmão, em vez de ficar curiando a família dos outros, e até pensando assim, se fosse a minha. Irmão, toma uma decisão hoje, vamos trabalhar na direção do Espírito Santo, para que a sua família se torne exemplo, para que as pessoas olhem para vocês e o nome do Senhor seja glorificado. Pastora, quais são os propósitos de Deus para a família? Primeiro, igreja, família, queridos, é lugar de ensinar e de aprender. Família é lugar de se transmitir valores e fé. Todos aqui hoje à noite fazem parte de uma família pequena, grande, unida, dividida, cristã, não cristã, mista. Fazem parte de uma família nordestina ou mineira. Todos têm uma
uma família, mesmo que não convivam com ela. E hoje eu quero te dizer, não fuja, porque a família é o lugar ideal de se ensinar e de se aprender. A família é o lugar que Deus te colocou para que valores sejam transmitidos a você e para que você transfira também, transmita valores a outros. E é lugar de edificação da fé mútua. A Bíblia diz, Deuteronômio 6, verso 7, tu vais ensinar aos teus filhos, vais falar dos propósitos e dos mandamentos de Deus, assentado na tua casa e andando pelo caminho e deitado e se levantando. A Bíblia fala sobre uma trilogia de fé que era Lloyd, Eunice e Timóteo. Paulo disse, tem uma fé que habitava na tua avó, habitou na tua mãe e agora Timóteo habita na tua vida. Sabe por quê, queridos? Porque esse é o lugar ideal. A Bíblia fala também que Deus chegou para Caim e perguntou a ele, porque Deus já sabia que ele tinha feito mal a Abel: Caim, cadê o teu irmão? Somos responsáveis por pais, por filhos, por irmãos, por marido, por mulher, por tios, por sobrinhos. Somos responsáveis. Quando Deus colocou pessoas diferentes, quando Deus colocou pessoas dentro de uma casa, debaixo do mesmo teto, pelo menos por um tempo de suas vidas, mesmo que depois já tenham se separado por causa de casamento ou por causa de outra circunstância, Ele não fez isso em vão, Ele fez isso com propósito. Família é escola, diga amém por isso. Ai, pastora, eu nunca olhei para minha família assim. Então tem que olhar a partir de hoje. Diga, minha família é minha escola. Que escola? Como é a sua? Não responda. Pastora, minha escola é daquelas. Minha escola, pastor, é maravilhosa. Tudo é lindo. Ou então você diz, pastora, minha escola, pastora. Minha escola tem professor alcoólatra, pastora. Pastora, na minha escola tem aluno que foi embora de casa. Pastora, na minha escola, marido e mulher dormem separados, pastora. Pastora, na minha escola, filho responde a pai na mesma altura. Pastora, na minha escola, tem que juntar moedas para se pagar contas. Pastora, na minha escola tem muita história escondida e muito pouco é revelado. Irmãos, eu não sei como é que é a tua escola, mas eu sei que você não pode fugir dela. Eu sei que Deus tem propósito, sabe por quê? Porque é nesse lugar que você vai aprender o que você deve fazer. Ou então, você vai aprender o que você não deve fazer. É nessa escola que você vai ser inspirado e vai seguir exemplos. Ou então é nessa mesma escola que você vai olhar para esse exemplo e vai dizer, eu decido tomar um rumo diferente. Eu estou observando essa pessoa caminhando nessa trilha há muito tempo e eu não vou por ela. Isso é família. Isso é família. Quando nós entendemos esse mistério de Deus, nós estamos preparados para crescer. Mike Murdock diz uma coisa: sobreviva a sua família e sobreviverá a todo o resto. Você diz amém ou você diz misericórdia? Sobreviva, mas fugir não. Cumpra a sua missão. Cada membro da família, queridos, hoje Deus está te falando sério. Hoje você vai entender muita coisa. Cada membro da família traz uma mensagem celestial. Cada membro da família, falando ou sem falar, traz ensino. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Na família, a gente precisa aprender a corrigir rotas.
Na família a gente precisa fazer investimentos, e não só financeiros. A gente tem que acreditar que a gente veio para contribuir, e veio para receber, e veio para dar. Diga, eu vim para receber, mas também eu vim para dar. Sabe, queridos, essa é a visão que eu tenho que ter. Eu me lembro que desde pequenina, o meu pai me contava uma história. Ele disse, minha filha, eu aprendi uma lição dura. E eu disse, pai, qual foi? Ele disse, eu tive um pai alcoólatra. A minha adolescência se passou indo buscar o meu pai nos bares. Quando eu estava na escola muitos dias, de repente a porta da escola se abria, aquele quadro, né, que a gente só vê em filme às vezes. Pá, a porta da escola se abria, quem era? Quem era? Quem ele menos queria ver ali? O seu pai, embriagado, que vinha ali tomar satisfação. E ele dizia, pai, para com isso. Vamos para casa, pai. O senhor não pode estar aqui, vamos embora. Isso não é coisa que o senhor faça. E ele disse que saía puxando o pai dele, diante de olhares que sorriam, diante de olhares que julgavam, diante de olhares que se compadeciam. E 20 anos se passaram. E meu pai disse que ele olhava para a cena do meu avô e dizia, Deus, eu queria ter um pai que não bebesse. Mas se o meu pai bebe, eu vou tomar uma decisão. Eu vou ser pai. E nunca vou colocar um pingo de álcool na minha boca. O que eu passo hoje, Deus, eu juro, nem podia jurar, mas ele disse que fazia era promessas mesmo. Eu prometo a ti, Deus, meus filhos não vão passar não. Meu filho não vai me buscar em bar nenhum. Eu nunca vou entrar na escola dele arrebentando a porta e xingando. E para a glória de Deus, ele foi tomado, vocês sabem, por Deus o ano passado. E meu pai tinha um voto, isso era voto mesmo, de nazireado, que não tocava álcool na sua boca, por causa dessa situação familiar. Nem vinho, nem nada. Muitas vezes minha mãe dizia assim, deixa eu comprar para fazer uma comida. Ele dizia, não, a gente passa sem essa comida, mas o meu voto a Deus eu não vou quebrar, eu sei o que eu vivi. Todas as experiências que nós vivemos nos ensinam, nos falam. Se você foi criado por um pai, por uma mãe, que virou o rosto para você quando você mais precisava ser abraçado, Deus está te dizendo, se torne um homem, se torne uma mulher carinhoso, carinhosa. Se você viveu uma situação que você jamais gostaria de ter vivido, Deus hoje está te dizendo, eu te dou uma oportunidade de fazer tudo novo. Quantos recebem essa palavra? Eu te dou uma oportunidade. Você vai viver família, sobre família, e vai corrigir essas coisas. A Bíblia também fala, queridos, que você só deixa de ter esse compromisso de edificar a tua família quando a vida eterna nos chegar. Ainda com aqueles que já foram levados, nós ficamos com um compromisso. Quais, pastora? O de tomar um rumo diferente, o de cuidar de quem ficou, o de fazer novo, ou se o exemplo foi maravilhoso, de seguir a mesma trilha. Eu acho tão lindo, irmãos, quando a Bíblia fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quantos aqui já são pais? Levanta bem alto, pai ou mãe, levanta a mão. Vamos declarar hoje diante de Deus. Diga, Deus é Deus. Diga o nome da sua mãe ou do seu pai. De Laura. Agora vamos dizer, Deus é Deus. Diga o seu nome. De Laudijane. E agora sobre os seus filhos. Diga, Deus é Deus. Diga o nome dos seus filhos. De Daniel, de Suzana e de Janjão. Achei engraçado que certa vez na minha casa, eu e o meu esposo olhamos um para o outro e perguntamos assim, diante de uma situação, o que é que esse filho, o que é que essa criança veio nos ensinar?
e nós estamos buscando de Deus as respostas. Você tem 3 filhos, como eu, ou 1 ou 2, cada um diferente do outro. Deus nos ensina a respeitar a diversidade. Você olha para ele, para com isso agora. Ele para. O outro você diz para ele, para com isso agora. Ele continua. Você diz para ele, come tudo. Ele quer repetir. O outro você diz, come. Ele diz, estou sem fome. Cada filho é um filho. Cada um tem seu tamanho. Cada um tem suas manias. Cada um tem sua personalidade. Como Deus nos ensina. A Bíblia fala que os pais devem inculcar a palavra na vida dos filhos. Mas os filhos também ensinam muito aos seus pais. Como nós aprendemos com eles, é encantador. Irmãos, quando a gente sente pela nossa família o amor que Deus quer que a gente sinta, sabe o que acontece? A gente se apaixona. A visão da gente muda. Aquilo que hoje você chama trabalho, tropeço, luta. Eu fui numa igreja pregar e eu fiquei muito assim impressionada com essa experiência. A irmã falou assim para mim, pastora, antes da senhora pregar vai ter uma apresentação. Aí eu amei, irmã, glória a Deus. Aí de repente entra uma senhora toda vestida, né? E eu não estava entendendo quem era a mulher. Entra ali com um vaso. Mas a história começa a se desenrolar com música e tudo mais que tinha direito. E ela era a viúva de Nabal. Como é que é o nome? Bem, fugiu aqui agora. Abigail? Abigail, né? E ela era a viúva de Nabal. Eu ia pregar para mulheres nesse dia. Aí entra a viúva de Nabal. E a pecinha lá rolando. E enfim, a mulher estava ali representando algo. Nabal era um homem terrível, muito perverso, cheio de más intenções. E Abigail foi sábia, levou comida para o rei. E na mesma noite, o Senhor matou Nabal. E ela acordou viúva e casou com o rei Davi. E as mulheres aplaudiram. E eu falei, amém, né? Uma história bíblica tem que aplaudir mesmo. Mas aí o que veio depois foi terrível. Uma pessoa assumiu a palavra e disse, irmãs, se o teu marido está dando trabalho, começa a clamar que Deus vai matar Nabal. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu não acreditava e não parou por aí. Jesus Cristo de Nazaré. Suzana, olha para mim. Suzana, para de conversar com o Guilherme. Olha para mim. Você estava lá comigo. Thaísa, você estava lá comigo. Tenho 2 testemunhas oculares aqui hoje. Não parou por aí. Irmã fulana, fica de pé, irmã. A irmã ficou de pé. Não foi, irmã, que seu marido estava te atrapalhando e você orou e ele morreu? Tem marido olhando para a mulher e dizendo, por favor, não faça isso. Irmãos, se Deus tiver que matar Nabal, deixa Deus matar Nabal. Mas não veja ninguém da sua família como alguém de quem você deve desejar a morte. A palavra de Deus não te ensina isso. A palavra do Senhor não te ensina isso. Cuidado com esse tipo de oração. Mostra para ele, Jesus. Pesa a tua mão, Senhor, nessa mulher. Quando o peso da mão de Deus vier, vai cair na tua cabeça também. A Bíblia nos ensina a olhar para a nossa família com a perspectiva de Deus. Se apaixonar por ela. E dizer, caramba, que glória. Aqui em casa não nasceu nenhuma peça igual. Todas as pecinhas são diferentes. Olha que maravilha.
Vai ficar bonito esse colorido. Quando Jesus der um jeito, vai ficar lindo, maravilhoso. Sabe por quê, queridos? Porque esse é o meu desafio e o seu desafio. Ensinar e aprender. Deixar valores. Ensinar valores bíblicos. Transmitir a fé. Em segundo lugar, família é lugar de servir. Diga, servir. Ah, não, mas foi fraco. Quem está disposto a servir tem que falar mais forte. Família é lugar de servir. É legal, né? Chegar em casa. Ô mãe, tem o que para almoçar aí, mãe? Ô meu filhinho, tem macarronada que a mamãe fez. Tem frango também, feijão, arroz, salada. E tem suco na geladeira. Quem não já ouviu essa frase? Olha, lava minha camisa, que amanhã eu tenho que usar essa. Não acredito que essa roupa não está passada. Não acredito. Não, olha só, tem que pagar essas contas. Você pensa que seu salário é só para você? Tem que pagar as contas. Queridos, nós não viemos para a família onde estamos, onde Deus nos plantou, simplesmente para receber. Nós viemos para semear. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. Diga assim, negou a fé. Deixa eu ver quem não está falando negou a fé, que eu vou pedir um solo. Diga, negou a fé. Viu como melhora na hora o medo do solo. Negou a fé. Não cuida dos seus, negou a fé, irmão. Não adianta proclamar a fé. É pior do que o infiel. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós achamos muito mais fácil servir os de fora. Quando o chefe te pede alguma coisa, irmão, como é que você faz? Fulano, você pode? Sim, senhor. Tem um irmão aqui da igreja que é engraçado, que ele diz assim, saúde se o chefe for espirrar. Chefe não se atrasa, tem problemas. Chefe não erra, se equivoca. Ele aceita a teoria para os chefes. Mas eu quero saber, querido, como é que você tem servido os da sua casa? Quando sua mãe diz assim, olha, lava a louça, arruma a casa. Quando seu marido diz assim, olha, hoje nós vamos resolver isso assim, você vai ficar com as crianças. Olha, hoje nós vamos passar por essa e essa situação, e eu vou precisar da sua ajuda, meu filho. Pai, eu preciso do senhor. Mãe, eu preciso da senhora. Ai, meu Deus, quer ver um desafio maior que todos esses que eu já falei? É irmão. Irmão é uma bênção. Não mata porque tem medo da punição de Deus. A Bíblia fala, queridos, que Deus nos mandou, sabe o quê? Servir com alegria ao Senhor. E servir ao Senhor com alegria é servir ao teu irmão. É servir a tua irmã. E não é da igreja, é de casa primeiramente. Diga para quem está do seu lado, irmão, você deve me servir. Diga para essa pessoa. Mas você deve servir primeiro os da sua casa. Quem já viu aquela história? Quem já viu aquela história? Irmão, você pode ajudar assim, 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 assim? Posso. Tem que chegar a que horas? Tem que chegar às 7, 6:30 eu estou aqui. Aí a esposa fala, amor, me ajuda a carregar tal coisa. Ah, não, estou cansado. Estou cansado, já trabalhei demais. Aí é aquela pessoa, né, que você fala, vem fazer tal coisa. Vou, estou aí na hora. Mas o irmão pede um favor. Ah, não tem jeito não, estou comprometido, tem que ir para a igreja. Você está me atrapalhando. Oh, queridos, nunca deixe o diabo te enganar, que as pessoas da tua casa te atrapalham. Eles são os enviados de Deus à sua vida. Eles são presentes de Deus. Quem pode declarar que a sua família é presente de Deus? Pastora, hoje eu posso declarar pela fé. Então vamos fazer isso. Diga, minha família é presente de Deus. E é mesmo. E não é de grego, é de Deus. Diga, não é de grego, é de Deus.
Não é presente de grego, é presente de Deus, querido, na tua vida. Então família é lugar de servir. Junto com o serviço, família também é lugar de trabalhar, de dar duro. Porque o trabalho é diferente do serviço. O trabalho fala de sonhos em comum, fala de metas, fala de propósitos. Não queira edificar o seu reino pessoal, irmão. Edifique a sua casa. A Bíblia diz que nós devemos edificar a nossa casa. Não é só benefícios, existem contribuições. Exemplo, se o homem está indo numa direção, sua mulher precisa ir na mesma. Sabe por quê? Porque lugar de família também é lugar de comunhão e paz. A Bíblia diz: a casa dividida contra si mesma, o que vai acontecer com ela, irmãos? Não vai subsistir. A mulher quer construir, o homem quer colocar rodas no carro. O pai quer se aposentar com fartura, o filho quer fazer uma faculdade cara. Um quer ir numa direção, o outro quer ir na outra. E tem também aquela situação: quem tem que suprir aqui é você. Quando são jovens e adultos, é o senhor, pai, é a senhora. Que dia que você, em vez de chegar para o seu pai e falar assim: pai, me dá dinheiro para o combustível, você diz assim: pai, como é que eu posso contribuir para a renda dessa casa aumentar? Até os nossos filhos pequenos devem ser ensinados que todo mundo tem um lugar de edificação na casa. Tem que trabalhar de alguma maneira. Se não for arrumando a casa, então vai ser fazendo outra coisa lá fora, mas que traga um resultado de benefício para todos que fazem parte daquela família, queridos. É fácil, né? Dizer edifiquem. O desafio de Deus para nós é dizer: edifiquemos, façamos. Ele chegou e disse: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão mais uma vez, eu quero falar para o pai e para a mãe. Levanta bem alto. Queridos, em nome de Jesus, abram os olhos para que a geração dos nossos filhos não sejam de preguiçosos. Aí às vezes eu vejo a mãe, lá vem ela com as sacolas, tudo carregando. Aí os belezinha abrem a porta, não oferece nem ajuda. E ainda pergunta: vai demorar a comida, mãe? Irmãos, sabe de quem é a culpa? A gente vive dizendo: porque essa geração de hoje, porque essa geração de hoje, porque essa geração de hoje. A culpa é de quem está ensinando a geração de hoje. A culpa é de quem está ensinando. Mãe, faz para mim. Não, meu filho, eu é que tenho que dizer: faz para mim. Mãe, faz meu leite. Meu filho, levante você, faça o seu e o da mamãe. Digam mulheres, digam amém, mulheres. Ai, pastora, tadinho. Tadinho nunca vai chegar em lugar nenhum, porque ele é tadinho. Lembra do Lula, irmãos? Lula chegou a ser presidente do Brasil, sabe por quê? Porque ele nunca foi tadinho. Passou pela dureza. Um metalúrgico chegou a ser presidente do nosso país. Eu acompanho a história de uma amiga minha, que não faz parte da nossa comunidade, mas é uma serva de Deus também. Ela cria um sobrinho sozinha. E eu admiro muito a história de vida dela. E admiro muito mais, porque ela batia nele com vontade quando ele era pequeno. O bichinho era levado, irmão, mas ela não dispensava nada. Tinha dia que eu até falava: fulana, maneira aí, tem misericórdia. Não, eu vou ensinar esse menino, ele vai ser um homem. Irmãos, o menino se tornou um rapaz, que gente criada em berço de ouro tem que tirar o chapéu para ele. Teve disciplina. Teve exemplo, teve ordem, teve que trabalhar. Eu quero pão, vai vender jornal. Eu quero fazer isso assim, pagar não sei o quê. Move, faz alguma coisa. Contribui para essa família também. Você não veio para cá, não foi enviado por Deus só para reinar, tomar conta de tudo, mandar em todo mundo e só ter os benefícios, não.
Você é amado e vai aprender a ser frutífero nessa casa. Junta essa bagunça e guarda agora. Hoje as mulheres casam, queridos, não sabem fazer quase nada em casa. Cadê as mães dessas moças? Onde estou eu? Onde estou eu? Tem dia que eu falo, Suzana, vem fazer almoço. Mãe, sério, seríssimo. Eu sei que naquele dia a gente vai orar para comer. Mas não tem problema. Tá ficando boa. Tá ficando boa, tá aprendendo. Tá aprendendo. Devagarzinho e sempre. Muitas vezes, irmãos, o maior ato de amor é dizer não. Pode? Não. Se papai e mamãe tivessem dito não àqueles jovens da boate, não tinham morrido naquela noite. Pode, mãe? Não. Posso ir, mãe? Não. Por quê, mãe? Porque mamãe sabe que aquele não é o melhor lugar para você. Vai não. Pode comprar isso? Não. Por quê? Porque a gente está investindo em outra coisa. Ah, mas eu quero, também quero. Ah, mas eu pensei que a gente podia, mas não está podendo. Quer poder, ora. Se quiser poder, vai orar. Você não tem que ensinar a encucar a palavra, não tem que ensinar essas crianças, esses jovens, essa pessoa a ter fé. Recebeu o primeiro salário. Ô mãe, vou sair com o pessoal. Que sair com o pessoal o quê? Primeiro salário, pai, mãe, irmão, tudo no melhor restaurante para gastar. Senhor, só dê concurso a quem for fiel. É ou não é? Ganhou o dinheirinho, vou comprar um presente para minha namorada. Compra primeiro um presente para tua mãe, que deixava de comer para trocar tuas fraldas. Honra teu pai. Ah, mas não presta, pastor, nem crente é. Presta. Deus não mandou honrar só pai que é crente. Eu já disse, se ele não vem ensinar o que é bom, o que é para ser feito, ele vem ensinar o que não é para ser feito. Tem desculpa para você. Vai ter que honrar do mesmo jeito. Tem que honrar, é bíblico. Família é lugar de trabalho árduo, irmãos. Quem quer um casamento maravilhoso? Eu! Quem quer uma família 5 estrelas? Eu! Quem quer trabalhar? Trabalha, irmão. Trabalha com fé. Trabalha com confiança. Trabalha chamando a Deus, invocando o nome dEle dentro da tua casa. Porque em último lugar eu quero dizer que família é lugar de se levantar altar para o Senhor. Diga amém por isso. Família, queridos, tem que ser edificada sobre a rocha. A Bíblia diz, Deuteronômio 6, 9 e 10, o texto que lemos, vais escrever isso nos umbrais das tuas portas. Quem aqui unge a sua casa, irmãos? Não precisa levantar a mão não, Deus sabe. Quem unge a sua casa? Tem gente que unge, tem gente que amaldiçoa. Essa casa é uma bagunça mesmo, vai ser. Nessa casa ninguém ajuda ninguém, não vai ajudar mesmo. Essa casa é isso e aquilo, a gente não tem sossego, não vai ter nem tão cedo. Deus está chamando você para mudar essa realidade. Deus está chamando você, diga eu. Ah, mas diga com convicção, diga eu. Deus está me chamando hoje para mudar essa realidade. Para dizer, sabe o que, queridos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabe, na minha pouca experiência de vida, irmãos, uma das coisas que mais me encanta é ver uma família ajustada. Eu olho
observo. E quando eu consigo encontrar alguém que entendeu esses princípios aqui, eu digo: Senhor, isso me inspira. Eu quero chegar lá. Casa, lar, é mais do que o lugar que damos como nosso endereço. Tem muita gente andando só. Aqui e longe daqui. E Deus está olhando lá do céu e dizendo: ei, psiu, psiu, cadê a família que eu te dei? Tem muita gente celebrando aniversário, sem comemorações. E Deus olha e diz: cadê a família que eu te dei? Tem muita gente seguindo o rumo da vida, sem metas, sem sonhos em comum. E Deus também está procurando: onde estão os teus ajudadores? Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz assim: é melhor serem dois do que um. Ah, pastora, mas no meu caso não dá mais para ser um casal. Mas você tem um filho, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um irmão, você tem um sobrinho, você tem um tio, você tem alguém, irmão. Com certeza você tem alguém que você pode compartilhar a vida com essa pessoa e dizer: eu te ajudo. É melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro vai levantar. Se um passar frio, o outro vai aquecer. Se um falhar, o outro vai ajudar. Quantas pessoas aqui hoje à noite podem começar a ver sua família de uma perspectiva diferente, na perspectiva de Deus? Eu vi uma cena, quero terminar com isso, de uma filha embriagada, e ela gritava e dizia: é sua culpa, mãe. A mãe dela: levanta, vamos embora desse bar. É sua culpa, é sua culpa. Você nunca me disse que me amava. E a mãe dela disse: eu sempre disse. Você nunca ouviu cada não que eu te dizia, cada bronca que eu te dava, cada caminho que eu te mostrava, e que você nunca aceitou. É para que você não chegasse aqui, neste lugar onde você está. E aquela filha recolhe as coisas dela e diz para a mãe: então, mãe, me ajuda a recomeçar. Muitas vezes o que a nossa família tem feito ou falado, nós estamos levando como mal. Mas o Senhor quer mudar a nossa visão. O Senhor quer nos fazer enxergar os pontos positivos e negativos de uma maneira bem diferente. Ainda que seja necessário tomar decisão de ir em outro rumo, aquele exemplo vai te servir. E nem por isso você vai abandonar ou desprezar essa pessoa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, porque hoje Deus quer ungir sua família. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Toma a estrutura e sara as feridas nessa noite. Faça uma reflexão agora sobre a sua participação dentro da sua casa, sobre a sua responsabilidade, a sua parte, a sua parcela. É fácil, irmão, encontrar culpado para a nossa dor, mas eu tenho dito aqui, gasta-se muito tempo tentando encontrar culpados. Tente encontrar solução nessa pessoa, em Deus, na família.
que o Espírito de Deus sopre sobre você uma visão nova da sua família, uma oportunidade para conduzir diferente, para fazer diferente, para dizer palavras inteiramente novas, para autoafirmar o seu filho, para autoafirmar a sua filha. Outro dia nós lemos uma frase que impactou muito o nosso coração: não tente mudar pessoas, mude os problemas. Mude os problemas. Há muitos anos atrás, o marido perdeu a sua esposa naquele acidente fatídico da TAM. E ele disse que quando a sua esposa saiu para tomar o avião, para poder ir trabalhar, ele disse que ficou com a vontade enorme de dizer a ela o quanto ele amava. Ele disse: quando ela voltar, eu digo para ela o quanto eu a amo, o quanto ela é importante na minha vida. Só que naquele dia especial, aquela mulher não voltou, junto com uma centena de outras pessoas não voltaram para suas casas. Ele não pôde dizer a ela o quanto ele a amava. Quantas vezes os nossos filhos estão dormindo e acordam com o desejo de ouvir dos seus pais o quanto eles são importantes para nós. Hoje eu conversava com meu filho mais velho, e quando nós encerramos a conversa, eu disse a ele: que Deus te abençoe. E eu quero dizer, eu te amo muito, você e minha nora, eu te amo. Feche os seus olhos. Família é lugar, irmão, de se vencer, de se doar, de se superar. Jesus certa vez disse a um monte de gente: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Talvez o seu filho não pareça com você, não faça o que você deseja, mas ele continua sendo nosso filho. Mesmo quando eu erro, quando eu peco, Deus nunca disse para mim: você não é mais meu filho. Mesmo quando minha esposa não faz o que eu desejo, eu não posso desprezá-la, porque continua de pé a minha aliança com ela. Que hoje o Espírito de Deus reacenda dentro de mim, dentro de você, o desejo de melhorar nossa casa, nossas relações, nossas vidas. Mais do que comprar coisas, mais do que sonhar com carros, nós precisamos sonhar com a nossa família. Mais do que só para mim. Eu tenho filhos, daqui a pouco terei netos. Eu tenho que pensar nessa sequência da minha família. Meu futuro está atrelado a eles, irmãos. Meu futuro está atrelado a eles. Eu quero que você ore pela sua família agora, declarando a bondade, o amor de Deus, o tempo perdido. Senhor, me perdoe pelo tempo perdido, pelas oportunidades que eu não usei, não apliquei na minha casa, não disse eu te amo, eu preciso de você, me ajude também. De não fazer coro com a alegria do outro, de não sentir a dor do outro, de não sonhar com o outro, de não se envergonhar com o outro. Pois eu quero dizer, irmãos, que a vergonha que eu tenho hoje, Deus tem junto comigo.
pois Ele nunca vai se envergonhar de mim, porque sou seu filho. Diga isso ao Espírito Santo: Senhor, me ajude dentro de casa. Não existe salário grande que a família não esteja envolvida. Não existe projeto de vida sem família, irmão. Sem alegria do filho, de um neto, de uma esposa, de um esposo. Não existe. Um dia uma irmã me procurou, falou: pastor, tem várias semanas que eu não falo com meu filho, mas eu amo. Pense no seu pai que não te deu amor, porque ele não teve instrução. Pense na história do seu avô com ele, que nunca beijou, nunca abraçou. E talvez você esteja exigindo do seu pai ou da sua mãe uma coisa que ninguém nunca deu a eles, que ninguém nunca ensinou a eles. Talvez por isso você não tenha recebido. Mas se nós estamos em Deus, tudo pode ser diferente, tudo tem que ser diferente.